separei para a nossa conversa aqui hoje, tá? O capítulo 18, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Quando Jesus está tratando aqui desse chamamento, né? E daqueles poucos que vão ser os escolhidos. Então, lembrando, né? Que as parábolas, muitas delas ou algumas delas, Jesus está nos trazendo aqui alguns alertas, né? Chamando a nossa atenção para a vida espiritual ou para aquilo, né? Que o apóstolo Paulo, né, para que Paulo nos ensinou, que a letra mata e o espírito é que vivifica. Então, que nós possamos, né, ou para aqueles que possam ter ouvidos que ouçam, o chamamento para essa atenção para a vida espiritual. E nós, né, sabemos muito bem disso, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, que nós possamos ter atenção, que nós possamos escutar esses ensinamentos, que possamos aproveitar esse momento aqui que estamos passando, né, para nos melhorarmos, para nos transformarmos moralmente e intelectualmente, tá? Então, que essas palavras, que essas parábolas sirvam para chamar a nossa atenção. Então, a parábola de hoje aqui que eu trouxe para fazer a nossa reflexão é a parábola da festa de núpcias, né? Então, nela, os Espíritos colocam isso aqui para a gente, no comentário a essa parábola, né? Que Jesus está comparando, né, a festa de núpcias ao reino dos céus. Porque, vejam só, o momento da festa ali de núpcias, né? A festa de núpcias, a festa do casamento, é tudo alegria, é tudo felicidade. Então, é justamente isso o reino dos céus, como a gente escutou aqui, né, nas palavras aqui do professor Carlos Torres Pastorino, o amor como a verdadeira felicidade, como o verdadeiro momento de alegria. Porque, como também já nos colocava Santo Agostinho, né, a verdadeira felicidade está ligada às coisas de Deus, então está ligada à vida espiritual. Então, que nós possamos, né, que essas parábolas que chamam a atenção para isso, possam fazer com que a gente reflita sobre cada um desses momentos. E, né, nessa parábola, nós temos aqui, vamos colocar assim, três personagens, né, vamos colocar assim, ou três conjuntos de personagens. Nós vamos ter o Senhor, né, nós vamos ter os servos desse Senhor e vamos ter os convidados. Então, o Senhor aqui está chamando, né, pedindo aos servos que vá chamar os convidados para virem à festa. Só que a gente percebe ao ler a parábola que muitos desses convidados recusam o convite. Então chega um momento que esse senhor manda chamar a todos, né? Então, como é que ele coloca aqui, ó? E tendo saído os seus servos pelas ruas, carregando todos os que achavam maus e bons, e ficou cheio de convidados à sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver o que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo a veste nupcial? Né? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, e haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então vamos tentar entender o que é que ele chama aqui, ou o que se está querendo colocar aqui, dessas vestes nupciais. Será que nós, né, estamos vestidos dessas vestes nupciais? Será que nós, né, estamos preparados para isso aqui, né, que o evangelho, para que a parábola está nos trazendo? Então vamos lá. Nós temos aí três personagens, né? Eu coloquei para vocês: o Senhor, né, os seus servos e os convidados. Então, os servos podem representar aqui, e é isso que os Espíritos nos colocam, nos colocam nos comentários, são os profetas, aqueles que vão fazer o convite. Né? Se nós formos pensar a filosofia, né? O filósofo é aquele que faz esse convite. Então, os servos desse Senhor vão fazer o chamado, vão fazer o convite. São aqueles que vão falar sobre a tal vida espiritual para os convidados, né? Ou chamar esses convidados, porque lembrem-se, né? São muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, mas muitos desses servos que são os profetas, né? Suas palavras, né, foram acolhidas por poucos. Então percebam que ele sai uma vez, ele sai a segunda vez, ele sai a terceira, e na terceira ele chama a todos, bons e maus. E muitos não compreendem, muitos não atentam para a sua palavra, para o seu
convite. Então, nós temos aqui o Senhor e esses servos, né, que vão chamar esses convidados para esse momento de festa. Lembrando, né, que a festa nupcial é o reino de Deus. Tá? Então, se a gente lembrar a oração, né, trazida por Jesus, o Pai Nosso, né, venha a nós o vosso reino. Então, venha a nós o vosso reino. Então, será que nós estamos vestindo essa veste nupcial adequada para esse reino? Né? Então, os profetas estão indo chamar, mas as pessoas ali não estão ainda preparadas para isso. Então, nós temos os convidados. Um desses convidados pode ser, né, num primeiro momento ali, os judeus. Por quê? Porque os judeus são os primeiros a serem chamados, né, a conhecer a lei, as leis. Percebam, são os judeus os primeiros a professarem publicamente a sua fé em um único Deus, ou seja, o monoteísmo. Só que os judeus, né, como também outros convidados, ainda não estavam completamente preparados, né? Tanto é que eles vão negligenciar de alguma forma a lei moral, por exemplo, né? Os ensinamentos morais, né? Dedicando-se à prática fácil do culto exterior, né? Então, era fácil, né? Então, essa veste não é uma veste adequada para o reino de Deus, porque é uma veste apenas exterior. Então, não é, né, a verdadeira indumentária, a verdadeira veste que nós devemos vestir. Nós devemos nos preparar para, né, esse reino de Deus ou para essa grande festa nupcial, que é o que? Alegria, felicidade, né, baseada no amor, nas coisas espirituais, tá? Então, um segundo conjunto de convidados, né, que vão ser chamados, são os fariseus e os saduceus. Podem ser representados por esses dois personagens. Então, deixaram de comparecer, alegando que tinham mais o que fazer. Então, foram cuidar dos seus próprios negócios, das suas próprias questões. Então, ainda apegados às questões materiais. Tá? Então, vejam, as parábolas estão mostrando para a gente o quê? Um alerta, um chamamento, né? Chamando a atenção para a vida espiritual. Enquanto ficarmos aqui como os fariseus e os saduceus apegados às questões materiais, nós não vamos estar ainda vestindo, né, essa veste, né, essa roupa para esse momento tão necessário e tão aguardado. Então, foram, né, absorvidos pelas causas mundanas, pelas questões mundanas, do orgulho, né, do fanatismo, da incredulidade. Então, eles estavam muito apegados a essas questões materiais. Então, eles não conseguiram compreender o chamado para a verdadeira vida, para a vida espiritual. Tá? E lembrando ainda com relação aos judeus, né, com a sua prática apenas exterior e fácil, né, das leis, vamos colocar assim, das leis divinas. É só a gente lembrar do livro dos Espíritos, a parte que fala da lei de adoração. Que a verdadeira adoração é uma adoração interna, né, não é aquilo que está para fora, né, não é apenas aquilo que mostra, né? Então, só para relembrar essa questão, tá? E no terceiro momento, ele pede, né, o Senhor pede que os servidores, né, que os profetas chamem a todos. Então, nesse exato momento, o que é para a gente entender aqui? Porque a palavra de Jesus não é para um povo específico, mas é para todos. Tá? Então, quando ele manda chamar os bons e os maus, é para que a palavra do Senhor, para que essa palavra, ela deve ser levada a todos os povos, e não apenas a um único povo. Como imaginava lá os judeus, né, seriam um povo escolhido, tá? Mas Jesus está chamando a atenção aqui, ó, é para todos, bons e maus. Chamem a todos, todos precisam ouvir a minha palavra. Então, quem aceitar, entra na festa nupcial. Então, quem aceitar essa palavra, né? Então, aí vocês podem lembrar um pouquinho sobre, por exemplo, a parábola do semeador. Então, Jesus está a semear para todos, bons e maus. Agora, será que o nosso coração está preparado para receber essa semente? Será que nós estamos preparados para vestir essa roupa, entrarmos nessa festa nupcial, para entrarmos no reino de Deus? Né? Então, por isso que também os Espíritos chamam a atenção que não basta de se dizer cristão, não basta dizer que aceitou a palavra, tá? É preciso, sobretudo, vestir a roupa nupcial. Então, esse vestir a roupa nupcial é, por exemplo, o que Kardec vai colocar para a gente da verdadeira transformação moral.
Porque, veja só, Kardec fala em transformação moral. Essa transformação moral é a que vai nos possibilitar vestir essa veste nupcial. Que nós possamos, a partir dessa transformação moral, nos prepararmos para entrarmos nesse reino de Deus. Então, vejam só, na questão 521, Kardec faz um comentário a essa questão, onde ele diz o seguinte, ó, entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre eles combatem a influência dos maus espíritos. Por toda parte, onde a lei consagra as coisas injustas, contraria a humanidade. Os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus, que para ali aflui, né, entretém a nação nas suas ideias e paralisam as boas influências parciais, que ficam perdidas na multidão, que espigas isoladas em meio a espinheiros, né? Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, é fácil, portanto, fazer ideia da população oculta que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Então, percebam, isso aqui é um exemplo dessa transformação moral, porque não basta que eu me modifique, é preciso que eu me modifique, mas não basta isso, porque senão eu vou ficar como uma espiga isolada no meio desse espinheiro. Vejam, e aí os bons espíritos deixam de ter influência nesse local, porque como ele colocou aqui, ó, as causas, né, cada homem tendo os seus espíritos simpáticos. Então, os espíritos simpáticos, o que é que nós estamos atraindo? Será que o que nós estamos atraindo vai nos permitir vestir essa veste nupcial para entrar no reino de Deus, né, para trazer o reino de Deus até nós? Então, por isso que Kardec coloca essa transformação moral, que nós nos modifiquemos e também, a partir desse momento, modifiquemos o meio à nossa volta. Porque só a nossa modificação isolada dessa modificação daquilo que está à nossa volta não adianta. Porque senão, né, essa população vai atrair que tipo de espírito simpático a ela? Então, vejam, quem vai exercer mais influência sobre essa população? Mas o que é interessante é que na última pergunta do Livro dos Espíritos, né? Então, o Espírito São Luís, ele coloca também o seguinte, ó, vós todos, homens de boa fé e boa vontade, trabalhem, portanto, com zelo e com coragem. Então, veja, é preciso que nós trabalhemos juntos, todos nós, aqueles que têm boa vontade, aqueles que se dizem cristãos, mas não apenas se dizem cristãos, aqueles que se dizem espíritas, mas não apenas se dizem, eles buscam essa transformação, juntos, trabalhando para atrair esses espíritos simpáticos que possam exercer uma boa influência sobre cada um de nós e sobre a sociedade como um todo. Então, a doutrina espírita é aquilo que vai nos permitir essa transformação moral, ou pelo menos é isso que nós acreditamos, né? Então, o espiritismo não é ser imposto para ninguém, tá? Mas é o que nós acreditamos. Então, nós acreditamos isso aqui como uma transformação moral. Então, Kardec, como era pedagogo que era, ele está o quê? Nesse processo de transmitir esse conhecimento, né? Dialogar conosco e propor essa transformação moral. Então, a doutrina, a partir de Kardec, né? Esse grande pedagogo, né? Então, esse grande pedagogo que quer nos ensinar, que quer nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. E aí, cada um de nós, né, estando preparado ou não, aceitando o convite, temos que seguir essa jornada e esse caminhar. Tá? Então, essas são as palavras, né, para a gente hoje à tarde, que a gente possa refletir sobre elas, né, refletindo sobre elas, que elas possam, né, entrar em nossos corações e que possam nos auxiliar nessa transformação moral tão colocada ali por Kardec, para que surja esse novo homem e essa nova humanidade, né? Porque, como a gente viu ali, não cumprir as leis de Deus ou cumprir leis que são injustas vai contra a humanidade. Então, que a gente possa seguir a nossa jornada, nos preparando para essa vida espiritual, que são, né, o que é colocado aí por Jesus em muitas de suas parábolas, né?